No vídeo de hoje você vai conhecer a história da antiga Copa dos Campeões Regionais, um torneio que era realizado pela CBF e que reuniu os campeões dos campeonatos regionais do Brasil e que dava uma vaga para a Libertadores da América do ano seguinte. Eu sou Ian Fernandes e antes de irmos direto ao ponto, eu quero que você se inscreva aqui no canal IanZFC, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, deixe o seu like, comente e compartilhe o vídeo com seus amigos. Além disso, me siga nas redes sociais que estão na descrição e também no primeiro comentário fixado. Se você quiser apoiar os nossos projetos financeiramente, entre no apoia.se/Fernandes. E além disso, por fim, siga o meu canal do WhatsApp, link na descrição, no primeiro comentário fixado, ou dentro do aplicativo, busque por Ianzão na área. Agora sim, vamos ao que interessa. Vamos soltar a vinheta. Antes da criação da competição lá no final do ano de 1999, a Conmebol reformulou a Libertadores da América, aumentando o número de participantes de 24 para 32 equipes. Além disso, o sistema de 2 vagas para cada país foi abandonado, e nisso, as vagas destinadas ao Brasil foram para 4. Só que em 2000, o Palmeiras vinha como atual campeão, e excepcionalmente nessa edição o Brasil teria 5 vagas. Como não havia tempo hábil para criar uma competição fixa, a CBF criou às pressas a seletiva para a Libertadores de 2000. Nessa competição, os times eliminados da primeira fase, mais os eliminados nas quartas de finais do Brasileiro de 99 disputavam uma vaga que era destinada apenas ao campeão da competição. O torneio foi inteiramente disputado em mata-mata, e o Atlético Paranaense desbancou o Cruzeiro e foi o campeão da competição. Para 2000, a CBF instituiu a Copa dos Campeões Regionais, que seria um torneio fixo realizado na metade do ano, geralmente em junho, julho e agosto, na qual os vencedores de cada competição regional, as competições existentes eram Copa do Nordeste, Copa Norte, Copa Centro-Oeste, Torneio Rio-São Paulo e Copa Sul-Minas, mais os campeões dos campeonatos Carioca e Paulista e os vices da Copa do Nordeste e da Sul-Minas disputavam uma vaga que era destinada ao campeão da Copa dos Campeões Regionais para a Libertadores do ano seguinte. A primeira edição da Copa dos Campeões aconteceu entre os dias 22 de junho e 25 de julho do ano 2000 e foi disputada por 9 equipes, que eram o América Mineiro, o campeão da Copa Sul Minas, o Cruzeiro, que era o vice da Copa Sul Minas, o Flamengo, que era o campeão carioca, o Goiás, que era o campeão da Copa Centro-Oeste, o Palmeiras como campeão do torneio Rio-São Paulo, o São Paulo como campeão paulista, o São Raimundo do Amazonas como campeão da Copa Norte, o Sport como campeão da Copa do Nordeste e o Vitória como vice-campeão da Copa do Nordeste. Seu regulamento previa uma fase preliminar, onde se enfrentavam os campeões do Centro-Oeste e do Norte e mais o vice da Copa do Nordeste. Em turno único, se classificavam 2 equipes para o mata-mata, no formato triangular. E nesses jogos deram, em 22 de junho de 2000, São Raimundo do Amazonas e Vitória se enfrentaram em Manaus, e o jogo terminou empatado em 2-2. 5 dias depois, Vitória e Goiás se enfrentaram no Barradão, e o Vitória e o Goiás empataram em 1-1. E no dia 30, o Goiás goleou o São Raimundo em Goiânia por 4-1. O Goiás e o Vitória foram direto para a fase de mata-mata. Já as quartas de finais eram disputadas em sedes fixas nas cidades de Maceió, com o estádio Rei Pelé, e na cidade de João Pessoa, na Paraíba, com o estádio Almeidão sendo utilizado. Disputada no sistema de ida e volta, as quartas de finais e as semifinais eram disputadas nessas 2 cidades. As quartas de finais tiveram na ida América Mineiro 2, Sport 1 lá no Almeidão e São Paulo 0, Vitória 0 no Rei Pelé, com os jogos sendo realizados às 7 horas da noite no dia 12 de julho. Às 9h45 a rodada dupla reservava um Palmeiras e Cruzeiro, lá no estádio do Almeidão na Paraíba e um Flamengo e Goiás no Rei Pelé em Maceió. O Palmeiras saiu na frente, derrotando o Cruzeiro por 3-1, e o Flamengo derrotou o Goiás por 3-2. Na volta, os jogos foram disputados no dia 15, com as partidas entre Goiás e Flamengo no estádio da Paraíba e o Cruzeiro e Palmeiras e Alagoas sendo realizados às 4 horas da tarde, e os jogos entre Vitória e São Paulo e Sport América Mineiro às 6h30 da noite. O Flamengo venceu o Goiás por 1-0 e foi para a semifinal, de lá saindo o confronto contra a equipe do Palmeiras, que empatou com o Cruzeiro em 1-1. São Paulo derrotou o Vitória por 2-0 e o Sport venceu o América por 3-0. A semifinal também foi disputada no sistema de ida e volta,
com as duas partidas de ida sendo disputadas em 19 de julho de 2000, ambos às 15 para as 10 da noite, com Flamengo e Palmeiras no estádio Almeidão em João Pessoa e Sport São Paulo no Rei Pelé em Maceió. O Flamengo saiu na frente derrotando o Palmeiras por 2-1, enquanto que o tricolor paulista derrotou o Leão do Norte por 2-1. Na volta, ambos os jogos foram em 22 de julho às 4 horas da tarde, com Palmeiras e Flamengo em Maceió e Sport São Paulo na cidade de João Pessoa. O Palmeiras venceu no tempo normal o Flamengo por 1-0 e forçou pênaltis, na onde também venceu por 5-4. Iria pegar o Sport na decisão, o Sport que derrotou o São Paulo por 3-1 e fizeram a final em jogo único. Esta foi a única vez que a Copa dos Campeões recebeu a final de jogo único, sendo que o formato iria mudar para 2001 e 2002. A final foi realizada em 25 de julho de 2000, às 15 para as 10 da noite no estádio Rei Pelé em Maceió. E o Palmeiras derrotou o Sport por 2-1, com Asprilla colombiano abrindo o placar aos 32 minutos do primeiro tempo para o Palmeiras, e Alberto ampliando aos 9 da segunda etapa. No final do jogo, Nildo diminuiu para a equipe do Sport, e assim o Palmeiras se sagrou campeão da primeira Copa dos Campeões Regionais, se garantindo na Libertadores de 2001. Naquela decisão, o Palmeiras foi a campo com Sérgio no gol, a defesa com Neném, Paulo Turra, Aguinaldo Liz e Jorginho, meio de campo com Fernando, Tadei, Juninho Paulista e Asprilla, na frente Alberto. Depois o Tille entrou e Basílio, Adriano entrando no lugar do Basílio. O técnico era o Flávio Mortosa, eterno auxiliar de Luiz Felipe Scolari, o Filipão. Enquanto que o Sport tinha Bosco, aquele mesmo que mais tarde iria se tornar o reserva ali do Rogério Ceni no São Paulo. Na defesa, o Erlon, Márcio, Evaldo e Marquinhos. Meio de campo com o Leomar, aquele mesmo Leomar, que foi para a seleção no ano seguinte. Sidney, Nildo e Adriano, na frente Almir e o Sandro Gaúcho, time treinado pelo Emerson Leão, que depois iria para a seleção brasileira. A artilharia foi dividida com Adriano Codorninha e Nildo do Sport, Marcelinho Paraíba do São Paulo e Reinaldo do Flamengo, marcando 3 gols cada. Em 16 jogos foram marcados 45 gols. Nessa edição de 2000 da Copa dos Campeões, a Rede Globo e a Rede Bandeirantes transmitiram a competição em TV aberta. A Rede Bandeirantes tinha uma parceria com a Trafic Marketing Esportivo que era vigente desde o final do ano de 1998. Na TV por assinatura, os canais Sport TV e o Premier Esportes da antiga Globosat transmitiram a edição. A edição de 2001 do torneio nacional aconteceu entre os dias 5 de junho e 11 de julho. Mais uma vez, 9 equipes participaram do torneio. Foram elas: o Bahia como campeão da Copa do Nordeste, o Corinthians como campeão do Campeonato Paulista, o Coritiba como vice da Copa Sul Minas e o Cruzeiro como campeão da mesma, o Flamengo como campeão do Campeonato Carioca, o Goiás como campeão da Copa Centro-Oeste, o São Paulo como campeão do torneio Rio-São Paulo, o São Raimundo de Manaus mais uma vez marcando presença como campeão da Copa Norte e o Sport como vice-campeão da Copa do Nordeste. Mais uma vez a fase preliminar se fez presente na competição. Dessa vez Sport, Goiás e São Raimundo participaram. No primeiro jogo entre Sport e São Raimundo lá em Recife, o Sport empatou sem gols com o time de Manaus. No jogo entre Goiás e Sport em Goiânia, um jogaço com muitos gols, mas com empate em 3-3. E por fim, em Manaus, São Raimundo derrotou o Goiás por 2-1. São Raimundo e Sport se classificaram para as quartas de finais. O mata-mata da competição foi disputado de forma inteira em jogos de ida e volta. Nas quartas de finais tivemos jogos de ida entre Flamengo e Bahia no estádio Almeidão na Paraíba e Cruzeiro e São Raimundo também. Corinthians e Coritiba e São Paulo Sport se enfrentaram no estádio Rei Pelé em Maceió. Os jogos entre Flamengo e Bahia e Corinthians e Coritiba aconteceram em 23 de junho, com os dois primeiros sendo realizados às 4 horas da tarde, os dois últimos entre Cruzeiro e São Raimundo e São Paulo Sport às 6h30 da noite. O Flamengo derrotou o Bahia por 4-2, enquanto que o Coritiba surpreendeu e venceu o Corinthians por 1-0. O Cruzeiro sofreu, mas derrotou o São Raimundo de Manaus por 1-0 e o São Paulo fez um grande jogo contra o Sport e venceu por 4-2. Nos jogos de volta, todos eles aconteceram em 27 de junho daquele ano de 2001, com o Sport São Paulo e São Raimundo e Cruzeiro às 7h15, Coritiba e Corinthians e Bahia e Flamengo às 15 para as 10. Dessa vez os mandos se invertiam. Sport São Paulo em João Pessoa, São Raimundo e Cruzeiro em Maceió, Coritiba e Corinthians em João Pessoa, Bahia e Flamengo em Maceió. O São Paulo goleou o Sport por 5-0.
O Cruzeiro também goleou o São Raimundo, dessa vez por 5-1. O Coritiba mais uma vez contrariava a lógica e derrotava o Corinthians por 2-0. E o Flamengo derrotou o Bahia por 2-0 também. E as semifinais estavam formadas. De um lado da chave, Coritiba e São Paulo. Do outro lado, Flamengo e Cruzeiro. A ida aconteceu no dia 30 de junho, com ambos os jogos às 4 horas da tarde. Coritiba e São Paulo se enfrentaram na ida em João Pessoa, na Paraíba, e deu São Paulo na ida, vitória por 2-0. Já em Maceió, Flamengo e Cruzeiro se enfrentaram e o jogo terminou sem gols, 0-0. Os jogos de volta aconteceram em 4 de julho, às 15 para as 10 da noite, com o São Paulo goleando por 4-1 a equipe do Coritiba em Maceió e se garantindo na final. E o Flamengo vencendo de forma tranquila a equipe do Cruzeiro por 3-0 em João Pessoa, para a vibração da grandiosa torcida rubro-negra. E a decisão estava formada. De um lado o Flamengo, do outro o São Paulo. O jogo de ida foi disputado em João Pessoa, no Almeidão, no dia 8 de julho de 2001. O primeiro jogo teve pressão do Flamengo no início, até que, aos 14 minutos, Edilson Capetinha abria o placar. 2 minutos depois, Luiz Fabiano chegou ao empate para o São Paulo, mas Reinaldo aos 25 minutos e Beto Cachaça aos 36 ampliaram para o Flamengo. Edilson fez 4-1 aos 12 da segunda etapa. Depois o São Paulo retornava ao jogo com Rogério Pinheiro aos 14 e Luiz Fabiano aos 26 da etapa final. Mas Rogério Pinheiro, que outrora era ali o cara que voltou para ajudar a equipe do São Paulo, dessa vez se tornou o vilão. Fez o gol contra de uma maneira bizarra e o São Paulo era derrotado para o Mengão por 5-3 no jogo de ida da decisão. Na ida da decisão, o São Paulo foi a campo com Rogério Ceni no gol, a defesa com Belete, Rogério Pinheiro, Jean, Gustavo Neri, meio de campo com Alexandre Rottweiler, Douglas, Fábio Simplício Souza e Luiz Fabiano na frente com o França. O Flamengo foi com Júlio César, Alessandro, Juan, Gamarra, Cássio, Leandro Ávila, Rocha, Beto, Petkovic, Edilson, Reinaldo e o banco de reservas ainda teve Maurinho e Fábio Augusto, que entraram nas vagas de Petkovic e Reinaldo. Carlos Miguel, Kaká e Júlio Batista entraram no lugar de Alexandre Rottweiler e também de Souza e França. Em 11 de julho, dessa vez na capital alagoana, rubro-negros e tricolores voltaram a se enfrentar. Mas quem saía na frente dessa vez era o São Paulo, com o jovem Kaká, que outrora foi o herói da conquista do Rio-São Paulo, aos 39 do primeiro tempo. Mas o placar de 1-0 não era o suficiente para o São Paulo, e as chances da virada, que eram pequenas, caíram por terra quando o Juan empatou aos 2 minutos da etapa complementar após cobrança de falta e cabeceio dele. E na sequência, aos 13 minutos, numa cobrança de falta, Petkovic, que havia marcado o golaço de falta na decisão do Carioca de 2001, aquele icônico golaço sem chances para Elton defender contra a equipe do Vasco, sacramentando o tricampeonato rubro-negro e o trivice vascaíno. Dessa vez era mais longe, mas para o sérvio a distância não importou e ele guardou o gol do título rubro-negro, para delírio do jovem Petkovic, do experiente e saudoso Zagallo e para delírio da maior torcida do Brasil. O tricolor ainda teve um pênalti aos 20 da etapa final, França convertendo, e aos 43, França fez 3-2, mas não era o suficiente. O Flamengo se sagrou campeão da Copa dos Campeões de 2001 e se garantiu na Libertadores de 2002. O Flamengo foi a campo com Júlio César. No gol, Alexandro, Juan, Gamarra, Cássio, Leandro Ávila, Rocha, Beto, Petkovic, depois Reinaldo e Edilson. Jorginho e Fábio Augusto entraram no lugar de Leandro Ávila e Reinaldo. Já o São Paulo, treinado pelo Nelsinho Batista, vinha com Rogério Ceni, Belete, Rogério Pinheiro, Jean, Gustavo Neri, Alexandre Rottweiler, Carlos Miguel, Fábio Simplício, Kaká, Luiz Fabiano e França. Fabiano e Júlio Batista entraram no lugar de Carlos Miguel e Fábio Simplício. O artilheiro da edição de 2001 foi Luiz Fabiano, que marcou 7 gols na competição. A edição de 2001, assim como foi em 2000, a Rede Globo e a Bandeirantes exibiram na TV aberta, com o Sport TV e Premier Sports exibido em TV fechada. Em 2002, o formato foi expandido de 9 para 16 participantes e ainda recebeu o patrocínio master da empresa de cartões Visa, com 6 integrantes do Rio-São Paulo, 4 vagas para os times da Sul-Minas, 3 dos times da Copa do Nordeste, uma para o campeão da Copa Centro-Oeste e uma para o campeão da Copa Norte, além da vaga do Flamengo, que era o atual campeão. O torneio foi realizado logo de imediato após a conquista do pentacampeonato da Seleção Brasileira na Copa do Mundo da Coreia e do Japão, lá no dia 3 de julho, e se encerrou em 4 de agosto de 2002.
Do Rio-São Paulo vieram Corinthians, São Paulo, São Caetano e Palmeiras, os semifinalistas, e os melhores cariocas, Fluminense e Vasco. O Flamengo entrou como atual campeão da Copa dos Campeões. Na Copa São Minas, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Grêmio. Na Copa do Nordeste, o Bahia, o Vitória e o Náutico. No Centro-Oeste, o Goiás e no Norte, o Paysandu. Esse seria o protagonista da competição. O formato foi alterado para uma primeira fase com 4 grupos com 4 times cada. Os 2 primeiros de cada avançavam para as quartas de finais, que era disputada em jogo único, assim como a semi. A final era ida e volta, e em caso de empate, os jogos iam direto para os pênaltis. No grupo A, Paysandu, Fluminense, Náutico e Corinthians. Os times de Pará e Rio de Janeiro avançaram com 5 pontos cada. Já no grupo B, Flamengo, Goiás, São Caetano e Atlético Paranaense disputaram as 2 vagas. O Mengão liderou com 100% de aproveitamento, 9 pontos, e o Goiás na sequência vinha com 6. No grupo C, Cruzeiro, São Paulo, Vitória e Grêmio. Mineiros e baianos terminaram nas 2 primeiras posições, com Vitória e São Paulo empatados em 4 pontos cada, mas com o time nordestino indo para as quartas pelo saldo de gols. E no grupo D, Palmeiras, Bahia, Vasco e Atlético Mineiro. O Palmeiras e o Bahia avançaram de fase. As quartas de finais tiveram Cruzeiro, Goiás e Flamengo e Vitória em 17 de julho, com Mineiros e Cariocas vencendo seus jogos por 2-1. 4 dias depois, Palmeiras venceu o Fluminense por 1-0 e o Paysandu derrotou o Bahia por 2-1. Enquanto que nas semifinais, Cruzeiro e Flamengo e Paysandu e Palmeiras se enfrentaram. A primeira foi realizada em 24 de julho, com o time mineiro derrotando o Mengão por 3-1 e indo para a decisão. No dia 28, o Palmeiras foi derrotado para a zebra, o Paysandu, que venceu por 3-1 em pleno estádio do Mangueirão. A decisão, o jogo de ida foi realizado em 31 de julho na cidade de Belém, no estádio do Mangueirão. Fábio Júnior abriu o placar para o Cruzeiro aos 14 minutos do primeiro tempo, com o Sandro Goiano ampliando aos 32 minutos. Na segunda etapa, o Paysandu diminuiu com Joãozinho. Joãozinho fez aos 18 do segundo tempo e deu uma leve esperança para o torcedor do Papão. No jogo de volta, que foi em 4 de agosto de 2002 no Castelão de Fortaleza, Fábio Júnior de novo abrindo o placar aos 9 do primeiro tempo. Mas Van Dijk, ele mesmo, o cara que seria o protagonista da decisão, empatou aos 2 minutos depois, aos 11 da primeira etapa, e virou aos 22 minutos. Cris empatou para o Cruzeiro aos 39, mas Van Dijk fez na sequência o 3-2. Na etapa final empataram Fábio Júnior aos 3 minutos, e o Jobson fez o 4-3, que forçava a decisão para os pênaltis, uma das finais mais malucas da história recente do futebol nacional. No Cruzeiro bateram Ricardinho, Vander e Jussier, e todos eles desperdiçaram suas cobranças de pênalti. Enquanto que no lado do Paysandu, Jobson, Velber e Gino converteram seus pênaltis e deram o título da última Copa dos Campeões e por consequência garantiram a histórica e épica vaga na Libertadores de 2003, sendo o primeiro e único time do futebol do norte do Brasil a garantir esse feito. Um time que ninguém dava como favorito no início, surpreendia todos no país recém-pentacampeão do mundo e garantiu o troféu nacional. E entrava para a história do futebol brasileiro como uma das maiores zebras da história recente do esporte. O Cruzeiro foi a campo da decisão treinado pelo Marco Aurélio, com Jefferson, aquele mesmo que mais tarde seria ídolo no Botafogo, no gol. Maicon, com o Rui entrando no lugar dele, Cris, Luizão e Leandro na defesa. Augusto Recife no meio, Ricardinho, Vander e Jorge Wagner, com Jussi entrando no lugar do Jorge Wagner. Joãozinho e Fábio Júnior entraram na equipe do Cruzeiro no ataque. Já o Paysandu teve Marcão no gol, Marcos Gino, Sérgio Luiz Fernando na defesa, Sandro Goiano, Rogerinho, Jobson e Valber na frente já, com o Wanderson entrando no lugar dele, e Van Dijk com Albertinho no lugar do Van Dijk. O técnico é o experientíssimo e o bom e velho rei do acesso, Givanildo Oliveira. O artilheiro desta última edição da Copa dos Campeões foi o Fábio Júnior, que na época vestia as cores do Cruzeiro e marcou 6 gols. O campeão com o Paysandu, Van Dijk, marcou 5. Nessa última edição, a Rede Globo continuou como detentora oficial dos direitos de transmissão em TV aberta. Mas ao invés da Band como sua parceira, a Rede Record entrou no lugar dela. A Record que veio como parceira da Trafic na virada de 2001 para 2002. Sport TV e Premier continuaram exibindo a competição na TV por assinatura. Os estádios Albertão em Teresina, no Piauí, Castelão em Fortaleza, no Ceará, o estádio Machadão em Natal, no Rio Grande do Norte e o Mangueirão em Belém do Pará sediaram a última edição da Copa dos Campeões regionais. Depois de 3 edições, o campeonato saiu do calendário da CBF na virada de 2002 para 2003. Isso por causa da mudança do formato de mata-mata para pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Daí optou-se por extinguir os campeonatos regionais, como o torneio Rio-São Paulo. O único campeonato regional que sobreviveu até então era a Copa do Nordeste, que ficou por mais 2 anos,
até 2004, depois se retornando em uma única edição em 2010, tendo o hiato de 2011 e 2012 e retornando em 2013 para nunca mais sair do calendário. E aí os estaduais, que em 2002 estiveram esvaziados. Em São Paulo, por exemplo, tivemos um Campeonato Paulista só com times do interior. Os times que estavam no Rio São Paulo não disputaram essa edição, disputaram no período ali da metade do ano, no finalzinho da primeira metade do ano, o Super Campeonato Paulista, enquanto que aqui no Rio de Janeiro, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco disputaram, mas não foram com os times principais, foram com times alternativos, times B, C e até D, com o Fluminense sendo campeão. O Fluminense focou bastante no Campeonato Carioca, visto que 2002 era o ano do seu centenário, e o Fluminense não queria passar em branco. Em Minas também tivemos um Super Campeonato Mineiro, e em 2003 os estaduais voltaram ao calendário, voltaram à força dos estaduais, com os times grandes de São Paulo que estavam no Rio São Paulo de 2002 se tornando em 2003 os times grandes do Rio de Janeiro voltando a ter os seus titulares na edição desse ano de 2003 e por aí vai. E este foi mais um vídeo aqui no Ians FC que estreia uma nova fase. A partir de agora, toda quarta-feira à noite tem um vídeo novo, um vídeo diferente, listas, curiosidades, histórias de torneios extintos e muito mais aqui. Então se você gostou, já deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, comente, compartilhe com seus amigos, me siga nas redes sociais que estão na descrição e também no primeiro comentário fixado. Além disso, se você quiser apoiar os meus projetos financeiramente, entre no apoia.se/Fernandes. E também, claro, veja os meus canais, o canal principal, o canal do Ianzão e também o Ianzão TV. Além dos links da descrição e primeiro comentário fixado, temos o link no card acima. Fechou? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui! Tamo junto!